Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula da unidade 1 do nosso curso de Informática Básica de Licenciatura em Química. Nessa videoaula vamos falar sobre o funcionamento do PC. Tópicos dessa aula: falaremos sobre introdução, conceitos de computador, funcionamento do computador e o hardware básico. Vamos refletir. Já sabemos que os computadores são comuns em todas as áreas. Mas vocês já se perguntaram, o que é um computador? Conceito. Podemos dizer que um computador é uma máquina que pode ser programada para aceitar dados e instruções, e ele ainda transforma esses dados em informação útil e ainda armazena os mesmos para reutilização posterior e também para proteção. Podemos então resumidamente dizer que um computador é um sistema integrado, onde é composto de hardware e software. Simples assim, né? E quais os componentes em um sistema de computação? Temos hardware, o software e o usuário. A união desses três, nós temos um sistema de computação. Então, precisamos de três elementos. Precisamos da parte física, que é o hardware, da parte lógica, que é o software, e quem vai utilizar esse sistema, que é o usuário. O hardware, então, podemos dizer que ele é a parte física, ou seja, corresponde à parte material, aos componentes físicos do sistema, toda a sua eletrônica envolvida e embarcada. A todos esse conjunto de chips, memórias, processadores, dispositivos de entrada e saída, chamamos de hardware. O software seria a parte lógica, ou seja, seria, digamos assim, a alma do computador. Então, traduzindo isso numa parte mais técnica, o software é um conjunto de instruções ou comandos que são encadeados ou organizados de forma lógica para que sejam compreendidos ou inteligíveis pelo hardware do computador ou pelo seu processador. A gente tem a noção aí do que a gente chama de algoritmos. Ou seja, o que é um algoritmo? É um conjunto de instruções passo a passo, onde eu tenho a instrução 1 ou comando 1, instrução 2 ou comando 2, instrução 3 ou comando 3, instrução 4 ou comando 4, seguidos em uma sequência que possa ser entendida por um computador. A isso chamamos de algoritmo, como por exemplo uma receita de bolo. Eu quero fazer um delicioso bolo, o que eu vou seguir? Sigo uma receita culinária, que é formada por um conjunto de comandos sequenciados. Isso a gente tem o que a gente chama de algoritmo para fazer o nosso bolo. Computador. Então podemos dizer que o equipamento de um computador denomina-se hardware. Esse conjunto de instruções denomina software, e os dois juntos temos um computador formado de hardware e software. Além disso, as pessoas são imprescindíveis, que são os usuários. Então, a união desses três, temos um sistema computacional. As pessoas são o componente mais importante desse sistema, pois é para elas que tudo é projetado, feito e designado. Sem um usuário ou sem as pessoas, os computadores não teriam um propósito. Pensem nisso. Então, o computador é responsável
por 4 funções básicas. Podemos resumi-las em 4, que são entrada, processamento, armazenamento e saída de dados. A execução dessas funções é conhecido como o ciclo de processamento. Entrada, processamento, armazenamento e saída. Gravem isso. E o esquema básico de um computador, ou o seu ciclo de processamento, temos aí ilustrado nessa figura. Essa entrada corresponde aos periféricos ou dispositivos de entrada de dados. Após essa entrada, o processamento, ou o que é feito com esses dados ou essas informações, que chamamos de processamento, é realizado no conjunto memória e CPU, ou unidade central de processamento. Então, nessa parte é realizado o processamento dos dados. Essa parte é composta pela CPU, que ainda é subdividida ainda em unidade de controle e unidade lógica e aritmética. Para que ela processe, ela precisa de algum local para armazenar esses dados. Ou seja, ela não tem capacidade de armazenar esses dados. Então, ela precisa armazenar em algum local, que chamamos de memória, ou memória principal, ou memória de trabalho. Então, esses dados precisam ser temporariamente colocados aqui e, em parte, são deslocados num processo que a gente chama de leitura e escrita na memória. Trabalhados esses dados, precisamos mostrar o resultado. E aí temos a saída de dados, que também são periféricos, mas são os periféricos de saída. Ainda nas setinhas, a gente tem 2 tipos de setas aí no esquema. Esse tipo de seta aqui representa os dados e a seta tracejada, que representa controle. Então, as setinhas tracejadas aqui na figura representam comunicações internas do hardware e do software, que são controle. Então, dados de controle aonde a CPU controla ou envia informações para os dispositivos de entrada e saída, e também aonde ela controla a memória, enviando informações. As setinhas contínuas representam o fluxo de dados ou informações, aonde os dados vão fluir da memória para os dispositivos de entrada e saída e da CPU para a memória principal. A unidade central de processamento, ou CPU, é um componente de hardware que executa as instruções apresentadas pelo programa, composto pela unidade de controle, que vai ser responsável por todo o gerenciamento dos dados entre as partes do computador e por sua interpretação. E temos a unidade lógica e aritmética, também conhecida como ULA, que vai ficar responsável pelo cálculo e também manipulação desses dados. A memória, também conhecida como memória de trabalho, possibilita que o computador armazene dados e comandos ou instruções, que são os algoritmos ou programas, para que o processador possa executá-lo. O computador possui ainda 2 tipos de memória. A memória principal ou memória de trabalho, onde os dados são armazenados de forma temporária, ou seja, apenas enquanto existir fonte de energia conectada ao computador. Dessa forma, chamamos também essa memória de volátil, ou seja, seus dados só persistem enquanto existir fonte de energia. E ela é utilizada para processamento e execução dos programas, pois o processador ou a CPU tem acesso direto a essa memória. Por isso seu nome também, memória de trabalho. O outro tipo de memória é a memória secundária ou
memória de armazenamento de massa, que permite armazenamento de grandes quantidades de dados. Porém, essa memória não é de acesso direto da CPU, servindo como memória de armazenamento secundário e permanente. Ou seja, não preciso de uma fonte de alimentação para que os dados permaneçam ali armazenados. Quando desligamos o computador, as informações armazenadas ali permanecem intactas. Temos ainda os dispositivos de entrada e saída, onde os dispositivos de entrada são responsáveis pelos dados que vão alimentar o computador. Ou seja, é através dele que as instruções e os dados entram no sistema de computação para serem processados. Traduzem entradas para código e para a unidade de processamento, para que a mesma os entendam. Temos também os dispositivos de saída, que são responsáveis pela visualização dos resultados do processamento. Temos aí uma figura com o computador e o seu ciclo de processamento, onde podemos ver os elementos aí utilizados nesse ciclo, onde claramente temos a representação dos periféricos, onde vemos aqui os periféricos de entrada. Como exemplo, temos um mouse e um teclado. Então, temos dois exemplos clássicos aí de periféricos de entrada. Então, através deles, os dados vão para o processamento. Aqui temos o símbolo de uma placa-mãe. Então, a placa-mãe do computador, ou a placa eletrônica, também denominada de motherboard, ela vai servir de base para a unidade central de processamento. Temos aí o exemplo de um microprocessador dual core. É o nome aí dual core. Significa que ele tem dois núcleos. Tá? Cada núcleo é composto de uma unidade lógica e aritmética, que é a nossa ULA, que é responsável pelos cálculos, e uma unidade de controle responsável por gerenciar. Além da CPU, ou da unidade central de processamento, temos a memória, que é composta de memória principal, que é a memória de trabalho, representada aí por um chip de memória de acesso aleatório, memória RAM, e as memórias secundárias, que são as memórias de armazenamento permanente, onde temos exemplos do disco rígido, um pendrive, um CD-ROM e um disquete. Tudo bem que hoje em dia isso aqui não existe mais, tem em desuso. CD-ROMs são muito raros. Então ficamos com os discos magnéticos e os pendrives. Depois desse processamento, precisamos mostrar o resultado. Então temos dois exemplos aqui de unidade de saída. Podemos imprimir o resultado. Então temos aí uma entrada e saída uma saída através da impressora. E podemos visualizar na tela do monitor. Um computador, por meio dos dispositivos de entrada, recebe dados que, após processados, são retornados através dos dispositivos de saída, em formato de informação. Então, os dados são processados e viram informação útil. Dados e informações. Qual a diferença? O que é um dado? O dado é algum tipo de material em formato desorganizado que, por si só, não significa nada isoladamente. Já a informação é o resultado do trabalho ou da transformação sobre esses dados que visa dar um sentido ou torná-lo em algo útil para o usuário. Então, temos 35. 35 é um dado. Mas qual o seu significado? Aqui temos que este livro tem 35 páginas. Então, 35 organizado
referente à quantidade de páginas de um livro, aí sim damos sentido ao dado 35. E aí ele se torna uma informação. Agora sim.